Graças e paz a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma reunião abençoada da parte de Deus. Já ouvimos aqui o louvor, já nos alegramos na presença de Deus e agora chegou o momento da palavra, da verdade, onde vamos aprender cada dia mais do nosso Deus Todo-Poderoso. Amém? Tomem aí os seus lugares, para que a gente possa dar início aqui à palavra. Mas antes de eu mandar aqui a graça e a paz para todos os nossos amados irmãos aí, que aqui estão presentes, e que está nos assistindo pelo Facebook, amém? Nosso irmão Alisson, Juliana Lacerda está nos assistindo aí, e outros amados irmãos aí que não lembro o nome. Que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês. Amém? Nossos amados irmãos aí do grupo Conhecendo a Graça, todos vocês, sem exceção, que Deus continue aí abençoando a vida de cada um de vocês. E em breve nós vamos estar em festa, né? O Ministério Nova Sião vai estar em festa aí o mês de maio, onde vamos aí estar completando 9 anos de Ministério de Louvor e Pregação, formado não por homens, mas sim pelo Espírito de Deus, que nos deu essa graça, essa coragem, esse vigor de pregar a verdade do Evangelho. Amém? Vocês que aqui estão presentes estão todos convidados. Quem quiser também adorar a Deus conosco no mês de maio, vou divulgar a data, certo? Aí eu passo para todos vocês. Amém? Então o tema da nossa mensagem de hoje é Anjos ou Ministério do Espírito. Nós vamos aprender a esse respeito no dia de hoje. Amém? Todo mundo está feliz? Amém. E ainda que não estivesse, nós temos um espírito forte, alegre, feliz, que nos dá sempre esta alegria de estarmos reunidos como Igreja de Cristo. Amém? Graças a Deus. Então, abra aí a tua Bíblia para a gente fazer a nossa leitura e logo após fazer a nossa confissão de fé. 2 Coríntios, capítulo 3, no versículo 7. Todos encontraram? Capítulo 3, 2 Coríntios, capítulo 3, no versículo 7. Todos encontraram? Amém? Então vamos lá, vamos ler, vamos aprender de Cristo Jesus. Glória a Deus. Então, como diz o nosso amado irmão Geraldinho, o cristão tem que ler. Se não ler, não vai aprender, né? Não vai não. Pai, todo mundo vai para o céu, graças a Deus, amém? Só se for de avião, para passear, amém? Se quiser comprar uma passagem de avião para o céu, é só procurar, né? Eu não quero ir para o céu agora, e garanto que vocês também não querem. Quem quer ir para o céu, diga amém. Vá sozinho. Eita Jesus, amém, amados, amém. A gente brinca, mas a nossa glória, né? O nosso lar não pertence a este mundo, a esta terra. Nós estamos aqui só de passagem. Mas hoje não vem o caso da gente falar da partida. Hoje o que nos traz a aprendermos é justamente sobre esta verdade.
Ministério de anjos ou ministério do Espírito? Nós vamos saber agora, amém? Então, 2 Coríntios capítulo 3, no versículo 7. Quando a lei que traz a morte foi gravada em placas de pedra, a glória de Deus apareceu e o rosto de Moisés ficou brilhando. O brilho do seu rosto já estava desaparecendo quando ele entregou as placas ao povo de Israel. Mas, mesmo assim, este brilho era tão forte que os israelitas não podiam fixar os olhos em Moisés. Se o domínio da lei veio com tanta glória, versículo 8, quanto maior ainda é a glória que acompanha o domínio do Espírito de Deus. Amém, amados? Vamos fazer a nossa confissão de fé. Eterno Deus e maravilhoso Senhor, graça nós te damos, ó Deus, neste momento maravilhoso, a qual o Senhor nos deu a graça de estarmos aqui presentes, reunidos como filhos do Senhor e como igreja, e o Senhor como cabeça dessa igreja. Pois assim como está escrito na tua santa palavra, nós não somos como Moisés, mas sim como o Senhor que nos deu este brilho maravilhoso. E nós não vivemos, ó Deus, pela lei, e sim pelo teu Espírito, pela tua graça que nos alcançou. E nesta noite, ó Deus, encha-nos como já estamos cheios do teu Espírito, para que assim possamos te adorar, exaltar o teu nome e te engrandecer. E que o Senhor, ó Pai, como conhecedor de tudo e de todas as coisas, se tiver alguém aqui, ó Deus, passando por qualquer problema ou alguma necessidade, que no teu tempo seja suprida, pois nós não fazemos orações ao Senhor de petição, e sim de agradecimento, porque tudo é para a tua honra e para a tua glória. E nesta noite, ó Deus, usa-nos para que assim possamos aprender cada dia mais do Senhor, para que os ouvintes que aqui estão e aqueles que nos acompanham, ó Deus, saiam daqui cheios da tua alegria, do teu amor, do teu gozo, pois tu és maravilhoso. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é santo sobre as nossas vidas, e é nesta santidade do Senhor que nós queremos permanecer enquanto a terra for o nosso lar. Quem crê, diga amém, diga graças a Deus. Glória a Deus, né, amados? Então, amados, hoje nós vamos aprender a esse respeito, mas muitos dos que aqui estão e dos que estão nos assistindo têm conhecimento a esta passagem, mas porém muitos ficam sem entender. Antigamente, muito antes de sermos alcançados, pelo o nosso Deus Todo-Poderoso, a gente também acreditávamos que anjos podiam fazer algo por nós, não é verdade? Como viviam aqueles israelitas. A lei foi entregue a Moisés por quem? Por anjos, Por quê? Porque naquela época, mano, o ministério era de anjos. Anjos traziam recado diretamente de Deus e passava àqueles escolhidos de Deus, para que assim o recado fosse dado. Só que hoje, esse ministério de maior excelência predomina sobre tudo e sobre todas as coisas. Nós não vivemos mais em ministérios de anjos, ou somos servidos por anjos.
como era na antiguidade, né? Na velha lei. Quando Moisés recebeu a lei, diz a palavra, acabamos de ler, que Moisés brilhava, né? O rosto de Moisés, o brilho era tão intenso que ninguém conseguia olhar no seu rosto. E por isso se usava um véu. Mas para que isso tudo acontecesse, alguém tinha que mandar algo, né? E quem vinha até Moisés era Deus? Quem conversava com Moisés era Deus? Não, amado. Quem conversava com Moisés era anjos. Anjos que eram enviados de Deus para trazer recados. E assim também com os demais, com os profetas, não é verdade? Os profetas também eram servidos por anjos, trazendo para os dias de hoje. O que nós mais temos visto, amado, hoje, são pessoas abençoando os outros amados irmãos, pedindo para anjos, né, guardar, que o anjo fulano de tal te guarde, que os anjos de Deus acampem sobre a tua casa, que os anjos de Deus acampem sobre o leito que você está no hospital. Só que não é dessa forma, amado. Amém? Quem são os anjos de Deus hoje? Nós, amados. A igreja de Cristo. Deus nos fez mais excelente do que os anjos. Imagine, amado. Isso nós falamos tem uns 15 dias, né? Que Deus nos fez mais excelente do que os anjos. Então, se você ouvir por aí ou alguém falar com você, dizer, olha que os anjos de Deus te acompanhem, aí você diz, só se for você que for comigo, só se for o irmão que for comigo, porque anjos não vêm mais aqui a esta terra para trazer recado de Deus para homem nenhum. Amém, amado? Porque se isso ainda estivesse acontecendo, Cristo não teria sido crucificado. Todos aqueles que querem viver como viviam os judeus, esperando a vinda do Messias, vai padecer, vai sofrer, até que Jesus volte. Só que nós não podemos mais deixar essas coisas acontecer, ensinar as pessoas deste modo. Hoje, amado, não é porque estamos em graça que nós temos que pregar, mas nós já nascemos abençoados, nós já nascemos predestinados. Não é só isso, amém, amado? Isso Deus nos deu. Todos nós que nascemos depois da cruz, já nascemos dessa forma, predestinados, abençoados. Hoje nós temos livre acesso a Deus, não vivemos como viviam aquele povo que esperava o recado do anjo até o profeta. Qual foi o recado de Deus? Moisés, qual foi o recado de Deus para nós? E Moisés trazia o recado. Se vocês não lembram, Moisés, guiado ali por Deus, juntamente com seu irmão Arão, para tirar aquele povo da escravidão. Tiraram da escravidão, Deus, né? Tirou aquele povo e o que eles fizeram? Continuaram errando, andando, fazendo tudo aquilo que desagradava a Deus. Chegaram até a fazer, como disse a vocês, um bezerro de ouro. E Deus, amado, ficou muito triste. Se você não sabe, a palavra de Deus nos ensina e diz que Deus, ele tem ciúme de nós, amados. É por isso que ele teve que vir a este mundo como carne e sangue. Para quê? Para que hoje todos aqueles que viviam naquela época
fossem alcançados, né, que foram lavados e remidos pelo sangue de Cristo, e nós que fomos aproximados, já nascemos com esta graça. Não precisamos estar buscando algo que já está em nós. Não podemos, amar mais, deixar que as pessoas vivam enganadas e ensinando os demais irmãos ministério de anjos. Anjos não traz mais recado nessa terra. Anjos não vem mais como via antes. Aparecia ali um homem honrado, né, digno e justo aos olhos de Deus, e o anjo trazia o recado. E hoje, amado? Hoje não, amado. Hoje, aquele que vive e reina habita sobre nós. E tudo quanto pensamos ou pedimos, né, ou tentamos fazer, Ele já sabe. É por isso, amado, que sempre dizemos a vocês que de nada temos necessidade. Não podemos correr para conquistar algo. Por quê? Porque Deus, amado, Ele sabe do que você tem necessidade. Não precisa você intermediar por alguém ou esperar que algum anjo, né, do Senhor, como muitos dizem por aí, o anjo do Senhor vai estar te guardando. Como muitos creem aí em anjo da guarda, né? Quem é seu anjo da guarda? Nenhum. Quem nos guarda é o Espírito, justamente. É Ele que nos dá essa alegria de vivermos. Aquela velha lei, amado, não existe mais. Hoje nós não podemos mais viver querendo ser judeu como muitos querem, né? Não é assim que muitos querem viver, como judeus sem ser judeu, querendo praticar algo que Jesus já cumpriu e eles não conseguem cumprir nem sequer um pouco do que aqueles judeus tentavam cumprir. Para eles, amado, aquilo era pesado, era um fardo que eles não podiam carregar, não suportavam. Até Moisés, que recebeu este fardo, estava tão pesado para ele, que ele teve que convocar pessoas para ajudá-lo. E até hoje tem gente tentando fazer como Moisés. Abre-se como é que diz? Uma igreja, entre aspas, né? Se reúne ali muitos amados irmãos, daqui a pouco se estranham, se separam. Diz, não, agora eu vou abrir meu próprio ministério. Aí abre um aqui, abre outro ali, mas vai fazer do mesmo jeito que o outro. Ah, mas eu pertenci ao ministério A, ao ministério B, e vai fazer do mesmo jeito que aprendeu lá. Sabe por que eu digo isso, amado? Porque quando eu saí do ministério que nós estávamos, nós pensávamos e até achávamos que estávamos fazendo a coisa certa, correta. E nós estávamos fazendo as mesmas práticas que fazíamos, amados irmãos. A gente só não expulsava demônios, mas fazia outras coisinhas da lei. E isso era bom para quem não tinha conhecimento, achava aquilo no máximo. Imagine você com a autoridade que as pessoas exercem pelo nome de Jesus, e você botar a mão sobre a cabeça de alguém sem conhecimento nenhum do que você está fazendo, e de repente aquela pessoa, porque está se sentindo ali feliz, porque aquela pessoa leva o título, né, de pastor, e diz, não, o pastor botou a mão sobre a minha cabeça. Ah, é um homem de Deus. Amados, todos nós, independente de qualquer função ministerial, somos de Deus. Não existe homem de Deus com grau acima mais do que o outro. Não existe homens que se dizem de Deus com unção maior do que o outro. Ah, mas a unção de Stanislau é maior do que a da mulher dele. Não, amado. Nós somos todos iguais.
para Deus, Ele olha para mim, para você, Ele não vê em mim, em você, defeito nenhum. Ele nos enxerga como espírito aperfeiçoado. E não manda anjos falar com você. Olha, diz lá para Dona dos Anjos, que eu vou mandar um anjo até ela, José, para conversar com ela, porque eu estou muito ocupado, não dá tempo para conversar com Dona dos Anjos. Eu vou falar com você, que vou mandar um anjo para você dizer a Dona dos Anjos que espere um anjo. Será que Deus faz isso? Será que Deus está tão ocupado dessa forma que não pode ter um tempinho para conversar com você? É porque, amado, o ser humano ele prefere dar ouvido a pessoas que passam com que ele escute o que ele quer. O que acontece com muitos que sofrem e padecem é porque querem ouvir o que quer, não quer ouvir o que diz a palavra, o que diz o Evangelho. Eu ouvi conversas. Olha, Deus manda te dizer, o anjo Gabriel, o anjo Miguel, seja qual for o anjo, vai passar e vai te abençoar. Aí cuidado com aqueles que pregam o Evangelho contrário, não é assim que diz com os pregadores da graça? Estão distorcendo a Bíblia. Claro, mas tem que distorcer a Bíblia mesmo, tem que tentar possível. Transformaram, como diz o Evangelho, né, a verdade de Deus em mentira. E eles gostaram tanto, amado, dessas mentiras que são pregadas, não da agora que nós vemos isso, mas isso vem de muitos anos. O Evangelho está aí há mais de 2000 anos, não é verdade? E aqueles que se dizem pregadores do Evangelho, milionários, com o nome de Jesus. E Jesus não tem nada desses homens, nem sequer um muito obrigado. Mas fazem livros, não é verdade? Fazem, não escrevem livros, publicam jornais, abrem gráficas, tudo isso, amado, por quê? Com o nome de Jesus. Mas não se lembra que quando o templo de Salomão estava de pé, Jesus de Nazaré ainda, né, como carne e sangue, entrou lá e destruiu aqueles que faziam da casa que se dizia de Deus. Naquele tempo o judeu era a casa de Deus ali, o templo de Salomão, não é verdade? E eles faziam mercadorismo, vendendo tudo quanto era de objeto ali dentro, até imagem de escultura, segundo historiadores, diz que eles vendiam ali dentro do templo. Imagine uma casa que era para ser de adoração, como Jesus veio, né, para contemplar ali, esperava daquele povo fosse uma recepção calorosa, mas o que Jesus recebeu? Jesus recebeu deles uma recepção nada calorosa, não é verdade? Quando Jesus fez este feito, imediatamente aqueles que se diziam de Deus, que esperavam o Messias, se programavam para caçar. Temos que prender este homem. Nós temos que encontrar algo para destruir este homem. Por quê? Porque este homem não é bom para os nossos negócios. Imediatamente, como está dizendo a vocês, hoje a maioria, para não dizer todos, que vivem querendo ser judeus, que pregam a lei aos amados irmãos, querem viver desta forma, através do suor dos outros, através daqueles que não abrem a mente, que não procuram aprender, que só se alimentam do que escutam, mas não tem o hábito de ler, de aprender, de querer ir além. Então, amados, se alguém chegar para cada um de vocês aqui, em qualquer local, e mandar que anjos abençoem você, que anjos te acompanhem, você diz assim: fique com eles tudinho que eu vou com Cristo. Sabe por quê, amado? Porque Deus, ele não faz mais isso.
É por isso que Jesus veio. É por isso que o véu se rasgou de alto a baixo. Para quê? Justamente para que você não precisasse de anjo estar intermediando com você. O Espírito de Deus é tão maravilhoso para conosco que quando fazemos uma oração, Ele escuta e leva a tua oração a Deus de maneira diferente. Porque a oração de muitos que se diz crente, muitos que se diz evangélico, é de quê? De petição, não é verdade? Deus visita fulano de tal, Deus entra na vida de fulano de tal, Deus faça isso, Deus faça aquilo. E nada de agradecimento, nada de reconhecimento. Cadê que abre a boca e diz: Jesus, que maravilha que o Senhor tem feito em nossas vidas. Como é bom ter o Senhor do nosso lado. Jesus, como é maravilhoso estar na tua presença. Jesus, que maravilha é o Senhor habitar dentro de mim, em um corpo carnal, sujo, que pratica todo tipo de iniquidade. O Senhor tem essa misericórdia, esse carinho de nos ajudar. Muito obrigado, eu sou feliz, Jesus, porque o Senhor me encontrou. Mas você escuta o crente fazendo uma oração dessa? Escuta o crente fazendo isso: Deus, eu sei que tem pessoas aqui que podem ajudar com 100. Deus, eu sei que tem pessoas aqui que podem ajudar com R$200. E Deus vai usar essa pessoa, Deus vai levantar essa pessoa vai sair de onde ela está e vai trazer aqui na frente para o pastor abençoar. É verdade ou não é? Quando uma pessoa dessa, se você for num ambiente desse, estiver lá, você diz assim para ele: tome vergonha na sua cara e vá trabalhar. Não fique esperando que os outros trabalhem por você, não. Você tem coragem, Deus te deu 2 braços, 2 pernas, vigor e força para você trabalhar. Ah, mas eu sou o pastor daqui sou eu, e eu cuido de vidas, eu cuido de almas. Você não cuida nem da sua, quanto mais dos outros que aqui estão. Porque se ele cuidasse, amado, ele ia procurar trabalhar e aprender de Jesus. Porque pregar o Evangelho de Cristo não é ganhar dinheiro com ele. Pregar o Evangelho de Cristo é você fazer o que Cristo fazia. O que ele fazia? Simplesmente, amado, de graça recebemos, de graça você. Mas sabe o que é que eles dizem? Eles dizem assim: mas aquele que vive da obra de Deus, dela deve comer. Ah, é? Aquele que vive da obra de Deus, dela deve comer? E o sábio Salomão diz o quê? Aquele que não trabalha, que não coma, morra de fome. Nós somos, amados, seres humanos, muitos têm misericórdias, né? E muitos não têm misericórdia do próximo. E a maioria deles, deste povo que eu estou dizendo a vocês, que era para ter misericórdia, são os que menos têm. E é os que se dizem que são de Deus. Se sentem o dono dos outros. Mas por que se sente dono? Porque aqueles que estão ouvindo não têm coragem de abrir a boca, mano. E como diz a palavra, né? O ditado: fica emprenhando pelo ouvido. E só quer escutar: ah não, mas foi o pastor fulano de tal que disse. Mas foi meu pastor que disse que eu devo fazer. Aí um monte de abençoado, mano, esperando o anjo mover as águas, não é assim? Esperando ali à beira do tanque, meu irmão. Vai, espera lá na beira do tanque o anjo mover as águas para tu ser sarado. Espera o anjo mover a terra, fazer algo acontecer para que você saia de alguma enfermidade. Não procure um médico não, fique aí esperando. Ah não, mas o pastor já orou, o presbítero já orou, as irmãs do círculo de oração também estão orando nessa causa, nesse propósito, e eu creio que ainda esse ano minha bênção vai chegar. E Deus diz assim para você: deixe de ser idiota, deixe de ser besta, que tu só vai ser abençoado quando eu quiser. Não importa quem está orando, quem peça, quem está pedindo a você. Pode ser
a maior autoridade, né, que diz Eclesiastes nessa terra, pedindo, clamando. Amado, são orações vãs, orações essas que Deus não ouve. Está pensando que é só simplesmente você abrir a boca e dizer: Deus, estou aqui como teu filho, eu sou servo do Senhor, tenho jejuado, como disse aquele homem, né? Tenho orado todos os dias, e eu sei que o Senhor vai me escutar. Colocando Deus para o aparelho. E eu vou orar, meu Deus, estou orando pela vida de fulano que está enfermo, e o Senhor há de mudar a vida desta pessoa. Amado, se for da vontade de Deus, será. Se não for, essa pessoa vai partir e você só vai lamentar a perda. Então, qualquer um de nós, não é que não devemos orar, amado, mas você não deve orar a Deus pedindo para que Deus faça algo. Você tem que orar a Deus: meu Deus, obrigado. Eu te agradeço, meu Pai, pela vida e pelo tempo de vida que o Senhor deu a fulano. Meu Deus, se era a tua vontade, eu não sei, mas se o Senhor quiser, está nas tuas mãos. Mas eu não vou te orar, ó Deus, pedindo para que o Senhor tire fulano da situação que ela está. Sabe por quê, amado? Porque não depende da nossa oração. Amado, nós estamos aqui, mas somos dependentes de Deus. Não há nada que nós podemos fazer para mudar a situação de alguém. Temos dias contados aqui nessa terra. E o que acontece? A enfermidade, ela vai chegar na vida de todos. O dia de cada um partir vai chegar na vida de todos. Não importa de que forma a gente vamos partir. Se é parte de dias, se não é parte de dias, isso não pertence a nós. E nem a anjos. Isso pertence a Deus. Amém, amados? Veja comigo Hebreus 1,14, por favor. Vamos lá. Vamos aprender do ministério do Espírito, né? Hebreus, versículo 1, capítulo 1, versículo 14. Quem encontrou, diga amém. Então, o que são os anjos? Uma pergunta. O que são os anjos? O que é anjos para você? Para quem é religioso, os anjos são aqueles que Deus envia para nos guardar. Os anjos são aqueles que nos acompanham quando a gente sai para algum lugar. Não é assim, amados? Mas o que são os anjos? Vamos ver? Todos eles são espíritos que servem a Deus, os quais eles envia para ajudar os que vão receber a salvação. Olha só, amado. Você prestou atenção no que está dizendo essa mensagem? Para quem não tem entendimento, para quem não tem olhos iluminados, vai ler essa mensagem e vai entender o quê? Que anjos reinam sobre esta terra e traz recado. Mas aqui, amado, o escritor de Hebreus está querendo dizer que naquele tempo eles esperavam por isso. A salvação daqueles homens dependiam de anjos. Por quê? Porque era um ministério de anjos. O apóstolo Paulo viveu isso. Ele também esperava a salvação. Ele não estava salvo. Ele esperava. Por quê? Porque mesmo Jesus tendo partido, a lei permanecia. Por quê? Porque Jesus não tinha vindo com seu poder e glória. Não tinha julgado ainda a terra de Israel. E então, esta pergunta aqui foi feita a quem? A nós? Mas para muitos leitores, amados, que se diz pastores, né? Mestres,
Outros se sente aí até dono dos amados irmãos, que é a igreja de Cristo, e diz: olha só, está escrito ou não está? Os anjos de Deus são enviados para aqueles que vão a receber a salvação. Por quê? Porque eles esperavam por isso, amado. A eles foi dado o direito, né, de aguardar. E Jesus disse àquele povo que não passará esta geração sem que veja todas essas coisas acontecerem. Paulo estava vivendo isso. Paulo estava aguardando chegar este dia para serem alcançados com a salvação. Mas nós não, amado. Nós não estávamos lá, não pertencemos a esse tempo. Todos nós, como disse no começo da reunião, já nascemos abençoados. Nós não precisamos e nem também fizemos sacrifício algum. Até aquele sacrifício, você acredita que aquele povo sacrificava a Deus e pegava do melhor da gordura dos animais e guardava? Até o sacrifício que era para limpar o pecado do povo e do sacerdote que entrava lá. E quando faziam isso, a lei era tão cruel, amado. A palavra diz que era tão terrível a lei, que se um sacerdote entrasse lá contaminado, nem de lei saía, era consumido pelo fogo. Imagine um ministério de condenação e morte, né? Então, por quê? Porque os anjos, amados, traziam um recado aos profetas, trazia recado a Moisés, como trouxe também valor a Davi, não é verdade? E muitos ficam aí esperando. Algum anjo já falou com você, Laura? Já viu um anjo falar com você hoje? Já, colega. Isso. Eu acabei de falar com você quando você chegou aqui. Nós somos anjos de Deus. Hoje, anjos de Deus são os filhos. Amém? Eles esperavam. Então, o que são os anjos? Todos eles são espíritos que servem a Deus, os quais eles envia para ajudar os que vão receber a salvação. Então, se vão, estava dizendo que ainda não tinha acontecido, não é verdade? Não é que quer dizer que nós iremos receber a salvação. Não, nós já recebemos. Nós já nascemos salvos. Quem crê que já nasceu salvo, diga amém. Se não, vejamos Romanos capítulo 13, versículo 11. Veja aí. Abra aí a tua Bíblia. Tem Romanos aí na sua Bíblia? Romanos 13. Se não tiver, aqui tem, viu? 11. Romanos 13, 11. Quem encontrou, diga graças a Deus. Vocês precisam fazer todas essas coisas, porque sabem em que tempo nós estamos vivendo. Chegou a hora de vocês acordarem, pois o momento de sermos salvos está mais perto agora do que quando começamos a crer. Olha só. Lá eles estavam esperando receber. Apóstolo Paulo já está dizendo aqui, lá aos romanos, que viveu no mesmo tempo que eles, olha, agora o negócio está mais perto do que a gente imagina. Por quê? Porque ele já sentia que a vida do Senhor estava próxima, e ele também aguardava. Paulo pensava que também ia ver a vida de Cristo, queria contemplar como esperavam, e como muitos esperam hoje, né? Que crê e acredita dessa forma. Olha só como é que crê o crente de hoje. Vamos por essa mensagem, né? Que todo olho verá, né? Aquele que subiu aos céus sobre as nuvens. Não é assim que muitos creem? Mas
não consegue enxergar o que está adiante desta mensagem. Esta mensagem que Paulo está falando não é para mim, não é para você. Ele está falando com aquele povo que estavam lá em Roma. Ele disse: olha, a nossa salvação agora está mais perto do que o que a gente pensava. Aquele que nós esperávamos está chegando. E muitos amados pregam aos amados irmãos a vida de Cristo. E diz assim: olha, tomem cuidado, Jesus está voltando. E se Jesus voltar e você não tiver aceitado a Ele, o negócio vai ficar feio, vai ser estreito. Jesus, eu digo ao Senhor o seguinte: eu quero que o Senhor demore bem muito de me buscar, que eu não quero ir agora não, mas isso não depende de mim. Eu posso dizer isso quantas vezes eu quiser, mas Deus vai responder para mim: filho, isso não te pertence. Eu te criei, eu te formei antes do ventre da tua mãe, eu te enviei à terra e tem um tempo determinado na tua vida. Posso chegar aos 70 ou não, posso partir amanhã, não sei, mas nós não vamos se preocupar com isso, não é verdade? Porque aquele que é de Cristo não morre nunca, amado, é eterno, não é verdade? Quem crê que é eterno aqui, diga glória a Deus. Todo mundo, amém? Só não Maria Helena, mas Dona Rosa, elas não são eternas, não. Amém? Vamos lá, continuando aqui a nossa mensagem, ainda em Romanos, veja só comigo. Não, vai em Romanos não, vai lá em Hebreus, depois a gente volta aqui em Romanos, Hebreus 7:25. Quem encontrou, diga amém. Pois muito bem, vamos ver o ministério de maior excelência, né? Que é o do Espírito, é o qual habita em você, é aquele que te deu a graça, que você recebeu de bom grado e vive feliz, amém? E é por isso, Ele pode hoje e sempre salvar as pessoas que vão a Deus, por meio dele, porque Jesus vive para sempre, a fim de pedir a Deus em favor delas. Olha só, mano. Jesus vive para sempre e pode pedir a Deus em favor dela. Dela quem? De qualquer um de nós, sem precisar que Margarida, ou Wilton, ou Vera, ou Sandro, ou Socorro, ou Antônio chegue e diga: olha, Jesus, eu vim aqui orar ao Senhor e quero que o Senhor hoje à noite visite o irmão José. Não venha me visitar não, porque o Senhor já está em mim. Sabe por quê, amado? Se o Espírito de Deus que habita em vós e em mim sair de mim para ir visitar alguém, acabou-se, irmão José. Pode preparar o velório e não tem mais acordo. Se o Espírito de Deus sair de nós, irmão, a carne não tem para onde ir, a não ser o pó. E muitos abrem a boca, ora a Deus, fecham os olhos, parece que tem prazer em abrir a boca e dizer: Deus, neste momento, visita fulano de tal. Ontem mesmo nós participamos de um evento aí, né? Onde muitos estavam orando, mostrando uma cara, mostrando um Deus falso. Porque eu digo a você, que se servir a Deus é desse jeito, sem olhar para o próximo, não é filho de Deus não. E nem filho do cão, que cachorro vai andando os filhos e deixa ele ir, né? Para encurtar a conversa, nem filhos do cão não existe. Então vocês acreditam que tem filho do cão? Tem? O cão não existe, amado. O único cão que eu conheço é cachorro. Não é verdade?
Aí muitos dizem assim, não, mas é Satanás. Deus, não deixe que Satanás toque na vida de fulano, não deixe que Satanás faça isso, não deixe... Uau! Amados, eu que abro a boca e digo a vocês, tomem cuidado quando as pessoas orar para você, mandando sair algo, mandando sair alguém de você, você diz, não quero que saia nada de mim, eu quero que o Espírito de Deus permaneça. Se deixa, eu vou expulsar os espíritos que tem dentro de você. Fulano está com o espírito de pombagira, de tranca-rua, está com o espírito de, como é que diz, de sete facadas. Você acredita nisso, irmão? Para começo de conversa, isso nem existe. Sabe quem criou isso? O próprio homem. Você já viu algum Zé Pilantra na Bíblia? Mas o homem tem, não tem? A gente vai aí, anda, escuta, vê na TV, vê pelo aparelho celular as pessoas fazendo o quê? Expulsando, né? Esses demônios carnais, amados. Demônios de carne, homens tentando expulsar o que tem dentro do homem, que não vai sair nunca. Se sair o espírito que tem dentro do homem, como te falei, pode encomendar o caixão, amado. Pode preparar os olhos para chorar, porque ele não tem mais apuro. Aí só se Jesus de Nazaré, né, nos tempos dele, como fez com Lázaro. E depois de 4 dias, né, Lázaro ressuscitou. Mas ali foi para que se cumprisse o que estava escrito. Mas a Bíblia relata quanto tempo depois ele viveu, depois desse feito. Você viu em alguma parte, você que lê a Bíblia, quanto tempo Lázaro viveu depois deste milagre? As pessoas nem sequer devem tempo de escrever. Está vendo? Mas tem muitos aí que querem. Jesus de Nazaré. É no nome de Jesus de Nazaré. Você vai sair, saia. Que manda sair, sai, não sai, não sai. Não vai sair nunca, mano. Por quê? Porque não trabalha mais com o ministério de anjo, mano. O anjo trazia o recado, como fez com Daniel, não é verdade? Trouxe ali a Daniel um recado, e muitos ficam aí querendo viver as 40 semanas de Daniel, e se apegam naquela parte que diz assim: olha, a mensagem demorou a chegar, Deus não escutou a tua oração, porque os espíritos do mal, os demônios estavam impedindo, porque estavam brigando com o anjo. Mas não consegue entender que isso era só uma linguagem de figura. Daniel, a oração tua não chegou porque foi impedido no meio do caminho. Atrapalhou. Não teve como chegar. Teve alguém que o negócio estava sério, quase que a gente não consegue passar para trazer o recado de Deus. Imagine o anjo. Porque estava numa batalha. E as pessoas acreditam, viu? As pessoas acreditam dessa forma, amado. Ah não, mas não passou ainda não. Nós vamos viver no Apocalipse, ainda tem que acontecer. E já está acontecendo. Não é assim que as pessoas dizem, já está acontecendo o Apocalipse. Já estamos vivendo uma parte da semana de Daniel, 70 semanas, né? É assim. E também uma parte do Apocalipse. Eu digo, e cadê essa tribulação que eu não estou vendo? Porque as pessoas parecem que não lê, amado, a Bíblia e não prestam atenção no que está lendo. Ou não compreende. Eu não sei o que é que acontece. Aí diz, não, mas ainda falta o cavalo vermelho. Mas você que já viu o cavalo, meu irmão? Porque não presta atenção, é isso que eu digo a vocês. Amados, para quem não sabe ler, a gente até é compreensível. Mas para quem tem um pouco de leitura, mesmo que você não tenha uma boa dicção para ler, mas que você tenha conhecimento do que é que você está lendo, para você entender e interpretar um texto é fácil, não é verdade? O que está sendo difícil para muitos leitores é o quê? O entendimento. Não faz uma análise sintática do texto, não consegue discernir. Será que esse texto aqui, o que está querendo dizer? O que Paulo estava querendo dizer ali,
com os anjos. É isso, amado, que eu quero que vocês entendam. Hoje, nós não vivemos mais em ministério de anjos. Anjos nenhum traz recado, como falei. Anjo nenhum pode te ajudar. Anjo nenhum pode levar o teu recado a Deus. Anjo nenhum pode te pagar da viagem do teu trabalho ou da volta do teu trabalho para casa. Ou seja, o que você for fazer. Deus nos fez mais excelente do que os anjos. Amém, amados? Agora sim, Romanos 8. Romanos 8, 14. Vamos lá? Vocês já estavam com saudade de mim ou não? Estavam nada. Estavam torcendo que não chegasse o sábado que o irmão José ia pregar, né? Mas é assim mesmo, que eles vão acostumando, que eu vou estar aqui ao sábado sim, sábado não. Estavam acostumados só com o irmão Deraldinho, né? Mas agora vocês vão me pagar, como dizia o meu avô, você vai me pagar agora o milho que a cabra comeu. E eu nunca consegui entender o ditado que ele me dizia. Mas eu não comi milho dele, que cabra comeu milho. Que negócio é isso? Tá vendo? É igual o ministério de anjos, né? As pessoas ficam sem entender. Mas o anjo pode ajudar, pode salvar ou não pode? Não pode, irmão. E o milho que a cabra comeu? O cara comeu, agora já era, não tem mais o que fazer. Não é verdade? Versículo 14, Romanos 8, 14. Pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Diga amém. Você está vendo a diferença de você viver no ministério do Espírito e você esperar que anjos movam as águas do tanque, né? Para que você entre lá dentro e fique curado. E tem muitas pessoas, amado, que acreditam dessa forma. Olha, vamos lançar uma campanha, viu, Deraldinho? Lançar uma campanha aqui forte. Vamos fazer um tanque aqui, o Will comprar o cimento, o bloco, fazer um tanque aqui. Nós vamos passar 7 semanas só orando para quando a água se mover, a gente colocar uma pessoa lá dentro para ver o que vai acontecer. Não vai acontecer nada, simplesmente a pessoa vai tomar um banho. Porque é assim, amado. Mas as pessoas só acreditam se for vendo. E Jesus diz o quê? Felizes são aqueles que creem mesmo sem ver. Quem de nós aqui, nenhum de nós aqui, nós ouvimos falar, e porque está escrito na história de Cristo, que Ele veio, foi crucificado, ressuscitou e nos deu a graça. Mas quem de nós aqui viu a crucificação? Quem de nós aqui participou sequer pelo menos de um tio daquele, né? Da palavra? Quem viu Moisés aqui de nós? Mas nós acreditamos que Moisés existiu, não é assim? Por que as pessoas preferem acreditar que homens que foram guiados, usados por Deus, viveram e não acreditam que Jesus já voltou? Olha só. Sabe por que não acreditam, amado? Porque estão sendo ensinados da maneira errada. É por isso que não acreditam. É por isso que você tem que viver aonde? No mistério do Espírito. Porque vocês são o quê? Filhos de Deus. E filhos de Deus, amado, é diferente de bastardos. Não é verdade? Então vamos lá? Para a gente já dar início aqui para o nosso encerramento. 2 Coríntios, agora, 2 Coríntios, quem encontrou, diga amém. Agora no capítulo 3, no versículo 5, vamos lá, 5 e 6. Em nós não há nada que nos permita afirmar que somos capazes de fazer esse trabalho, pois a nossa capacidade vem de Deus, e é Ele quem nos torna capazes de servir a nova aliança que tem
como base. Não a lei escrita, mas o Espírito de Deus. A lei escrita mata, mas o Espírito de Deus dá a vida eterna. Você está vendo? O anjo trazia o recado, mas o que acontecia? Matava. Não vai cumprir não? Deus mandou o recado, não tem não, vai cumprir não? Não vou cumprir. Pronto. Pois vamos arrumar aqui, colega, 2 testemunhas, vamos fazer um serviço. Porque o negócio aqui não está dando certo não. Amados, não tem coisa melhor do que você aprender. Todo dia a gente escuta mensagens diferentes, todo dia a gente escuta homens, que são de Deus, pregando, mas porém sem entendimento, sem saber o que está dizendo. Está igual aquele eunuco, lá com a rainha da rainha de Candace. Isso, esse nome aí que eu não vou falar, é egípcio, esse nome. O que acontece, amado? Etiópia, isso. Aquele homem estava sem entendimento, lendo a Bíblia, uma passagem, mas porém como muitos estão hoje. Da rainha de Candace. Isso. Chegou, perguntou a filha o que aconteceu. Compreende aí, chega que tu está lendo? E ele disse o quê? Como é que eu vou entender? Se não tem quem me ensine. Como que eu vou saber se não tem, como diz o profeta, como ouvirão se não há quem pregue? Como entenderão? Mas ele teve pelo menos a decência, e a curiosidade de querer aprender. Ele estava sem entendimento, por quê? Porque não era a praia dele. Ele teve curiosidade, mas o que é isso mesmo? Que Deus é esse? Eu conheço Deus, totalmente diferente desse Deus que está falando isso. E as pessoas, como disse para você, eles preferem acreditar no homem. Como falei há 15 dias atrás, tem pessoas, amadas, que preferem acreditar no próprio ser humano, que é da mesma espécie que ele, com conhecimentozinho a mais, mas diz assim: tome esse remédio, faça esse banho, você vai passar 3 dias assim assado, mas você diz: olha, Jesus já te sarou, Jesus já te curou, você é sarado. A pessoa acredita assim, amado? Não acredita, sabe por quê? Porque ela quer ver para crer. Quer ver para crer. Não quer mais que ninguém diga assim: não, se você aceitar a Jesus, as coisas da sua vida vão mudar. As coisas na sua vida já mudou e você não viu. Por que não viu? Porque você está dando ouvido ao homem. Mas a minha vida financeira não está boa, porque você não procurou um emprego melhor, nem se capacitou para ele. Não, mas eu vou esperar por Deus. O anjo de Deus vai trazer a mensagem, vai mandar o recado. Eu vou lá na igreja A, porque eu estava na igreja B e o pastor de lá me disse uma revelação e não deu certo. Eu vou na outra, e vai ler do mesmo jeito. É assim que as coisas acontecem, mano. Amém? Versículo 7. Quando a lei que traz a morte foi gravada em placas de pedras, a glória de Deus apareceu e o rosto de Moisés ficou brilhando. O brilho do seu rosto já estava desaparecendo quando ele entregou as placas ao povo de Israel. Mas mesmo assim, este brilho era tão forte que os israelitas não podiam fechar os olhos em Moisés. Se o domínio da lei veio com tanta glória, imagine o do Espírito. Repetir o versículo, para que você compreenda. Aquela glória que muitos viam no rosto de Moisés
nada mais era uma sombra do que estava por vir. Mas as pessoas não conseguem enxergar isso. As pessoas estão igual os israelitas que estavam, querendo que Moisés fosse como Deus para eles. E terminavam idolatrando. Em vez de prestar atenção no que estava sendo ensinado, eles estavam prestando atenção totalmente diferente. Amém? E agora, para a gente encerrar, amém? Para a gente encerrar, Romanos 8, 26. Vamos encerrar. Já são precisamente 21 horas, 36 minutos. Romanos, capítulo 8, no versículo 26. Amém? Então vamos ler. Vamos ler. O cristão que não lê não aprende, não sabe de nada. Olha só a diferença do ministério de anjos e agora o ministério do Espírito, para a gente encerrar. Assim também o Espírito de Deus vem nos ajudar na nossa fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o Espírito de Deus, com gemidos que não podem ser explicados por palavras, pede a Deus em nosso favor. Em outras traduções diz o que? Com gemidos inexprimíveis. Amados, creia somente. Um só Deus, um só Espírito, um só povo. Não existe, como nós vemos, né, no mundo, como era antigamente e como é hoje. Não mudou, amado. O que mudou foi as gerações, mas o povo trouxe os maus costumes para os tempos de hoje. E continuam fazendo tudo o que é ruim, deixando de crer naquele que te deu a vida, que te dá todo o vigor para crer no homem. Está vendo como é as coisas? E deixando o ministério do Espírito de lado. Amém? Diga, eu não quero viver assim. Vocês não vão dizer não? Eu estou dizendo, eu não quero viver assim, nem quero que vocês também vivam sobre o ministério de anjos. Amém? Então, vamos ficar de pé, vamos adorar a Deus. Cadê meus irmãos aqui? Meu batera, meu guitarrista. O guitarrista é casado. Aí, ó. Eita Jesus. Cadê o baixista? Não tem não um baixista aqui? Arruma uma pessoa aí com contrabaixo. Não tem baixista aqui não. Tem sim. Olha, tem baixista. Cadê as meninas do louvor? Não tem não? Tem mulher que canta aqui não? Jesus? Tem. Tem mulher de Jesus aqui. Legal, eu